Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o cálculo do número amostral mínimo. O número amostral mínimo é muito útil quando a gente faz análise de qualquer tipo de variável, porque ele permite que a gente tenha um menor esforço amostral e consiga um resultado de qualidade, uma boa estimativa dos parâmetros que a gente quer estudar. Então, de uma forma geral, como é que a gente vê a estatística, De princípio, quando a gente vê a estatística, muitas pessoas pensam que é um assunto espinhoso, ou acham que é um bicho cabeludo, mas não é nada disso. A estatística é uma ferramenta que pode ajudar muito a vida da gente, pode ajudar muito trabalhos científicos e trabalhos acadêmicos. Como se caracteriza uma população? Uma população de uma variável qualquer, por exemplo, o comprimento das folhas das árvores de uma dada espécie, ou a altura dos alunos do sistema escolar, uma variável como essa, pode ser caracterizada pelos seus parâmetros. Quais são os parâmetros estatísticos? A média, a amplitude, o desvio padrão ou a variância, entre outros. Mas também nós podemos estudar uma população analisando a sua distribuição, a distribuição dos valores dessa variável. Nesse caso aqui, nós temos duas distribuições diferentes. Uma distribuição em que os valores são mais dispersos e uma distribuição em que os valores são mais concentrados. Ambas têm a mesma média, mas aqui, nessa população C, os valores variam mais, enquanto que na população D, eles variam menos. Bom, quando a gente vai olhar para essa população, em geral, nós não temos todos os dados. Aqui é uma figura de dados hipotéticos, mas, em geral, eu não tenho todos os dados disponíveis. Então, é muito difícil de você trabalhar com populações que você começa a estudar. Então, por causa disso, nós temos que amostrar as populações. Por que nós temos que amostrar? Em primeiro lugar, às vezes, não se pode medir, contar ou examinar todos os indivíduos de uma população. Às vezes é inclusive impossível. Por exemplo, imaginem as folhas de uma determinada espécie de árvore. Bom, esse número de folhas é finito, essa população é finita. Eu tenho as árvores na floresta, eu tenho diversas florestas que essa espécie ocorre, mas o número de folhas dessa árvore é contável. Mas não é porque é contável que ele é exequível. Seria muito difícil eu conseguir derrubar todas as árvores dessa espécie, coletar todas as folhas e medir todas as folhas, além de ser uma aberração em termos de conservação. Mas, em outros casos, o número nem é finito. Por exemplo, imagine que eu queira medir o tamanho das células do plâncton que flutuam numa lagoa. Eu começo a coletar essa amostra, começo a medir essas células. Enquanto eu estou coletando e medindo, esse número está se multiplicando, porque esses organismos continuam crescendo o tempo todo. Ou seja, é um número infinito. É impossível que eu consiga coletar e medir todos os organismos. Em outros casos, é mais preciso analisar uma parte do que analisar o conjunto. Por que isso? Porque existem erros do observador. O observador se cansa, se fatiga, ele erra no uso do instrumento. Também tem instrumentos que se desgastam e que acabam não reproduzindo dados com uma grande precisão quando são usados muitas vezes. Por fim, vale a pena a gente pensar na relação entre o esforço amostral, o esforço